dia, dar bom dia para todo mundo, agradecer a todos pela presença e também reforçar, avisar que essa é a nossa primeira reunião do grupo de pesquisa desse ano. E antes de tudo também, queria lembrar que a gente acabou de lançar o primeiro boletim desse ano também, agora no início de abril. O próximo vai sair daqui a uns 3 meses, não é isso? Mas a gente daqui a pouco já libera a chamada para a submissão. E hoje, quem vai fazer a apresentação de pesquisa, no caso, a apresentação de um livro, vão ser as nossas coordenadoras, a Carmen e a Fernanda. A Carmen é professora titular aposentada da UF, da Faculdade de Economia, e a Fernanda é professora credenciada lá da UF. As duas são coordenadoras do FIND, também são diretoras do Centro de Finanças Sustentáveis, e elas vão falar do livro que foi lançado em dezembro agora do ano passado e vai em inglês, né? E agora vai ser lançado em português também esse ano. O título em inglês é Development Banks and the Green Transition, Financing the Sustainable Development Convention. Foi publicado pela Routledge, né? Eu não sei como fala o nome da editora. É isso mesmo. E aí, esse ano vai sair em português também, e as duas vão falar aí, fazer uma espécie de lançamento, né, gente? Então tá, com a palavra vocês duas. Muito obrigada pela apresentação e pela presença de todos. Bom, acho que eu posso dar também, né? Depois você dá, Fernanda. Não, é só isso, porque para nós assim, vai ser uma ótima oportunidade, porque desde que o livro saiu, a gente ainda não teve assim, a chance, né, por N razões, de fazer assim, uma conversa, né, coletiva apresentando o livro, e eu quero dizer que esse livro é fruto da tese de doutorado da Fernanda, quer dizer, a ideia surgiu lá atrás. Então, foi assim. Então, eu acho que é o resultado muito feliz, né, desse trabalho acadêmico, e resultou no livro, quer dizer, e que abre uma agenda que tem sido a nossa agenda de pesquisa. Então, é muito importante. Então, o livro não é hoje eu passo um tempinho, você já tem uma visão assim mais crítica, né? Quer dizer, não é um livro acabado, mas é um livro que tem ousadia, né? Então, eu acho isso bem interessante. Então, a gente quer muito ouvir debates, críticas, porque a gente está trabalhando nessa agenda, a gente quer evoluir com isso, a gente quer contribuir com isso, né? Aí a Fernanda né, organizou aí a apresentação, eu vou deixá-la falar. Obrigada, Carmen, obrigada, Lorena, obrigada, Ana. O Caio não está aqui ainda, mas ele está chegando, gente. Então, eu quero falar que o FIND está sob... o pessoal aqui está pegando a coordenação do grupo. A gente está muito feliz, né, Karen, porque a gente ficou um tempinho aí sem fazer reuniões com frequência, o que é uma pena, porque eu acho que a gente tem um espaço de discussão muito legal aqui no FIND e a gente quer continuar aproveitando. Então, o Caio, a Ana e a Lorena estão retomando essas ações, vocês podem conversar com ele, quem quiser organizar alguma, né, meninas, alguma reunião de um tema específico. A ideia é que a gente retome essas atividades pelo menos uma vez por mês, e continuando com as nossas atividades, né, os relatórios, os boletins, textos para discussões, né, o nosso grupo ainda super ativo, o nosso blog, né, que está aí ainda, a gente tem um blog no GGN que está ativo, então, chamando todos e todas para participação. Eu estou muito feliz hoje, porque a gente está apresentando esse livro, a Carmen bem disse, é um fruto de um trabalho bem longo que a gente fez, né? Eu, Carmen e o professor Carlos Henrique Horne, que devia estar aqui, mas por falha minha exclusiva, que estou muito ocupada e não insisti para ele vir, ele não está, mas é uma agenda de pesquisa que a gente abriu já há muito tempo, e a gente percebe que cada vez mais essa agenda ela se amplia e se transforma, né? Então, a gente tem agora um Centro de Finanças Sustentáveis, que é o CEFES, né, está ligado ao FRJ e ao IESP,
Então, quem quiser, tiver agendas de pesquisa e quiser contribuir, fala com a gente, porque, assim, realmente a gente está cada vez mais ampliando isso e está sem capacidade operacional de fazer. Então, a gente precisa de pesquisadores interessados nesse tema e tem todo o interesse de fazer uma agenda mais ampla, né, que é mais ou menos nessa pegada de uma nova arquitetura macrofinanceira. Eu estava falando aqui para as meninas no começo, gente, a partir de agora eu não vejo mais ninguém, tá? Então, quem quiser interromper, pode interromper. Eu estava falando para as meninas aqui que esqueci o que eu estava falando, mas vai voltar daqui a pouco. Então, essa é a capinha do nosso livro. O livro começou inicialmente lá atrás, quando eu e a Carmen e o Rony começamos a discutir a minha tese, ia focar só na questão dos bancos de desenvolvimento e na transição verde sustentável, e aí o assunto começou a aumentar, com a Linit, inclusive, um dos artigos que foi super importante para a gente, para mim, né, a Carmen já conhecia, mas para eu entender essa nova arquitetura, essa nova convenção para o desenvolvimento sustentável, foi um artigo que a Linit puxou, a Linit está aqui, né, o planejamento estatal. Então, o livro foi crescendo muito em função dessas outras pesquisas, e aí a gente entende que, na verdade, o cerne de uma transição verde sustentável bem-sucedida não é só a questão do financiamento, né? É a questão de toda uma nova compreensão de uma economia monetária de produção, cuja coordenação e a cooperação estão no centro desse processo. E é isso que o livro está tratando, né? A gente vive... Eu costumava dizer, até o começo desse ano, que a gente vive talvez a maior crise que a humanidade já enfrentou, mas eu honestamente acho que as surpresas negativas não cessam de acontecer, então, na verdade, agora a gente está aqui na iminência de uma guerra que pode acelerar muito mais esse futuro distópico da gente, então eu já não sei mais. O que a gente sabe é que a gente está na iminência de uma tripla crise. É uma crise ambiental, é uma crise climática e é uma crise social que tem efeitos sociais, né? É o que eu gosto muito dessa frase que o secretário-geral da ONU falou um tempo atrás, que a era do aquecimento global acabou e que agora a gente está, na verdade, na era da ebulição global. Se tem uma coisa que os cientistas erraram, e erraram feio, foi na intensidade e no período com que a crise climática iria nos assolar, porque, na verdade, ela não é uma coisa do futuro, ela já é uma ação do presente, né? E aí é uma crise que afeta toda a nossa forma da forma que a gente se organiza em sociedade, né? Então, não é uma crise que ela pode ser respondida com alguma correção leve do modelo que está aí, né? Ela precisa ter uma reordenação, é uma crise coletiva, é uma crise geral, mas que afeta de forma desigual os desiguais. Então, os efeitos dessa crise sobre as populações mais pobres é maior e sobre os países periféricos também é maior. Carmen, eu não estou vendo, tá? Então, a hora que tu quiser entrar, entra. Não, tranquilo, tá ótimo. Tá, obrigada. E nós temos, né, principalmente desde 2015 até hoje, desde a implementação do Acordo de Paris, que em 2015, que estabeleceu que o mundo ia tomar ações para limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius, tentando manter em 1,5 graus Celsius, a gente vê uma série de iniciativas destinadas a circunscrever essa questão da crise climática, especialmente a crise climática, e essas iniciativas, elas têm um discurso muito bonito, mas elas têm sido colocadas em prática
de uma forma que não tem resolvido o problema, né? Então, o que a gente percebe desde então é que já 10, 11 anos se passaram, né? E cada vez mais se mostra a impossibilidade de manter o acordo, de manter o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius, que era o limite estabelecido, né? E que, num cenário otimista, do que a gente tem de implementação de política climática, e a gente está andando para pelo menos um aumento de temperatura de 2,4 graus Celsius, o que mostra o abismo da inação climática, né? Esse 2,4 ele leva a um cenário catastrófico em termos de perdas econômicas, em termos de perdas financeiras, em termos de perdas sociais. Né? Às vezes a gente pensa que 0,9 graus de diferença não é grande coisa, e realmente não parece grande coisa, mas em termos de consequências para ambientais e climáticas, isso é enorme, porque significa, por exemplo, alcançar pelo menos 2 ou 3 pontos de não retorno, que são o derretimento das geleiras, do Ártico e das montanhas lá da Groenlândia, e o esbranqueamento das barreiras de coral. Então, cujas consequências a gente ainda não sabe. Então, nós estamos caminhando a passos largos para um futuro em que as interações climáticas tendem simplesmente a aumentar os efeitos climáticos extremos, aumentando os riscos físicos e os riscos de transição. A raiz, e o que a gente tem visto, né, são tentativas de resolver essa questão dentro de um paradigma, que é o paradigma do consenso de Wall Street, que é um paradigma neoliberal, que intensificou o problema, né, que não vou dizer que criou o problema, mas intensificou drasticamente o problema, no sentido de que os indicadores climáticos pioraram consideravelmente desde a década de 1950, mas exponencialmente desde a década de 80, quando a intensificação da financiarização aconteceu. Mas não só isso, né? Não só o modo de produção que ele está, de produção e consumo que esse novo paradigma traz para a gente, mas também uma financiarização que molda um sistema financeiro e uma política macrofinanceira que impede que a gente tenha políticas econômicas, financeiras e públicas que consigam enfrentar a questão da crise climática, ambiental e social. Né? Por quê? Porque dentro desse paradigma neoliberal, todos os pontos que esse paradigma traz, eles são contrários às necessidades de uma transição verde sustentável bem sucedida, né? Numa transição verde, tu precisa de quê? De investimentos de longo prazo. Esse paradigma de Wall Street, ele traz uma lógica de curto prazo. Tu precisa de um processo de coordenação e cooperação de investimentos, única e exclusivamente por quê? Porque a gente precisa mudar toda uma forma de produção para longe da forma como ela ocorre hoje, em direção a um processo mais verde, mais sustentável, mais limpo, o que requer elevadíssimos volumes de investimento, portanto, elevados financiamentos, né, em processos que são muito inovadores. E, ao mesmo tempo, e muito rápido, porque essa é a década que a gente precisa fazer isso, e, ao mesmo tempo, deixar de investir em setores, em empresas, em firmas que ainda são muito lucrativas em termos financeiros e em termos econômicos. Então, esse processo ele tem que ser muito bem direcionado, né? E o mercado naturalmente não trabalha nesse processo de direcionamento e não trabalha com a questão da incerteza radical, que é a característica talvez principal de um processo tão drástico como o da transição verde sustentável.
né? Então, a gente precisa de financiamento de longo prazo, precisa minimizar esses efeitos de uma incerteza radical. E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de uma nova convenção. Né? Uma convenção são crenças compartilhadas, né? Uma convenção é uma forma nova, são uma forma nova de pensamento, são as instituições, formais e informais, trabalhando para um novo fim, que é garantir que a transição verde sustentável aconteça. Né? Então, a gente tá colocando esse processo de uma nova convenção para o desenvolvimento sustentável com um fundamento minskiano, ou seja, como central a compreensão de que a gente vive em economias monetárias, que o futuro é incerto, que ele não é mensurável, né? E dentro de uma incerteza radical, como a transição verde sustentável, essa incerteza é maior ainda, e que, para tanto, a gente precisa de uma coordenação ativa do Estado com o alinhamento dessas expectativas, fato que não vai acontecer com o mercado se autorregulando, e precisa garantir que a gente tenha um processo de financiamento, uma arquitetura financeira voltada para garantir que esses investimentos aconteçam no passo, né, na velocidade e no tempo que precisa. A gente precisa do capital paciente, mas não só o capital paciente, a gente precisa de condições materiais, regulatórias, para que esse sistema financeiro esteja direcionado para esse novo processo. Ana Clara aqui trabalhou muito bem na tese, na dissertação de mestrado dela, com a questão das convenções. Eu acho que foi um avanço muito grande, a gente vai poder usar muito do que a Ana Clara descobriu aí na dissertação dela. A Lorena trabalhou muito bem a questão da regulação e dos bancos, também na dissertação dela, a questão da regulação e dos bancos centrais. Uma dissertação que trouxe muito a discussão da dupla materialidade de um banco central, de uma nova forma como o Banco Central tem que atuar. Né? Então, a gente entende que o Banco de Desenvolvimento é central, mas o Banco Central também precisa estar atuando no que a gente, né, no que essa dupla materialidade, quer dizer, o Banco Central entende que o sistema financeiro vai ser afetado pela crise climática, porque a gente tem aumento dos riscos climáticos, né, mas também que o sistema financeiro afeta a crise climática, porque ele não financia o verde e ainda financia o marrom. Carmen, alguma... Não, está indo ótimo. Tá, então, as premissas aqui que a gente usa para essa nova convenção, esse novo entendimento, esse novo paradigma, né, que a gente precisa caminhar em direção, é que ele vai usar o Estado para minimizar a incerteza radical. Eu talvez superando seja muito, né? Ninguém supera a incerteza numa economia monetária de produção, mas tu ajuda a estabilizar essas expectativas, garantindo que um processo de financiamento vai acontecer, né? Mais ou menos o que o Castro falava da Convenção para o Crescimento no Brasil na década, no período de industrialização, né? O Estado está ali para garantir que políticas de curto prazo, que a necessidade das políticas de curto prazo não vão interferir sobremaneira no objetivo de longo prazo, que é o processo de transição verde sustentável. E também o Estado faz uma coordenação de seus instrumentos de política pública, né, e suas instituições para o alinhamento sistêmico dessas instituições, para que elas estejam dentro de um planejamento, dentro de um processo coordenado e cooperado, transitando para o financiamento e para a implementação de uma transição verde sustentável. É um tripé, mais ou menos, daqui a pouco a gente vai mostrar isso, mas que faz com que tu tenha uma coordenação dessas instituições, de novo, formais e informais,
né, porque a estabilização das expectativas, essa crença compartilhada, uma convenção nada mais é do que um conjunto de crenças compartilhadas, essas crenças compartilhadas entendam que o que a gente que vai ter investimento nessa transição, portanto, vai ter mercado, vai ter demanda, né, então que o mercado, quando ele for fazer um investimento, quando ele for escolher trazer um investimento, ele vai ter uma compreensão de que no futuro esse investimento vai dar lucro, ele vai ser bem sucedido. É um Estado coordenador, né, que vai utilizar todas as suas políticas e instrumentos fiscais, instrumentos econômicos, políticas de políticas públicas direcionado para esse estratégia. É uma nova forma de entender a macrofinança, né, o regime macrofinanceiro. Então, o Estado não é mais aquele corretor das falhas de mercado, ele é um agente ativo, indutor desse processo, garantindo que o mercado e garantindo que, né, os agentes econômicos direcionem suas atividades para isso. É importante a gente discutir qual que é esse Estado, né, não é qualquer Estado, é muito complexo, porque simplesmente o Estado coordenador não significa que esse Estado coordenador ele vai estar alinhado com uma transição verde sustentável. Então, qual é esse Estado também é uma discussão muito importante, né? Mas dentro dessas características de qual é o Estado, o que a gente sabe é que a sua política industrial, a sua política fiscal, a sua política monetária e suas instituições, elas vão estar trabalhando para uma missão final, que é a missão de garantir a transição verde sustentável. Dois agentes, assim, o nosso foco ainda, né, o nosso foco não são só esses, acho que também as estatais são importantes, mas para isso a gente tem que usar os bancos de desenvolvimento, mas não é qualquer banco de desenvolvimento também, né? As instituições, elas têm uma característica muito específica de se adaptarem às necessidades históricas dos quais elas vivem, e não poderia deixar de ser diferente. Os bancos de desenvolvimento, eles foram essenciais em todo o processo de construção do Estado moderno, né? Eles são instituições que têm mais de 200 anos, mas eles ficaram muito conhecidos e a teoria trouxe muito a importância desses bancos de desenvolvimento no período de reconstrução do pós-Segunda Guerra Mundial, no qual eles foram essenciais para a industrialização da Europa e para um processo de industrialização de países periféricos como o Brasil, América Latina, mas também na Ásia. Né, eles perderam um pouco da sua importância lá na década de 90, com o avanço do neoliberalismo, mas voltaram a recuperar protagonismo depois da crise de 2008, e agora eles têm que se readaptar, se remoldar para garantir o financiamento da transição verde sustentável. Então, é um banco que tenha muito claro que a missão dele é financiar e induzir novos mercados, né? E para isso ele tem, a gente fala muito isso no livro, para isso ele tem que ter algumas características muito claras, né? Primeiro, ele tem que ser um centro de inteligência, porque ele vai fazer a intermediação entre o governo e entre o mercado, ele vai induzir mercados, ele precisa estar bem capitalizado para isso e ele precisa ter liquidez, então ele precisa estar alinhado com o Banco Central. E a forma como um banco de desenvolvimento se financia tampouco é neutra. Então ele tem que ter funding o suficiente para garantir que essa transição verde sustentável aconteça. O outro ponto que a gente fala para essa nova arquitetura financeira mundial, global, né, que precisa ser funcional, a funcionalidade do sistema financeiro é muito importante aqui, são os bancos centrais. Né? Um banco central, hoje em dia, é muito comum o discurso de neutralidade das políticas monetárias, de neutralidade da regulação do Banco Central, nada é neutro. Um banco central não é neutro,
já diria a brilhante Conceição, independente de quem. O Banco Central ele é essencial nesse processo de transição, porque ele é, em última instância, um garantidor de liquidez do sistema financeiro. Então, ele tem que estar aliado com esse sistema financeiro, garantindo liquidez para esse processo de transição verde sustentável, e numa parceria especial com bancos de desenvolvimento, num processo que eu acho que até não coloquei aqui, está aqui, num processo que ele de novo, né, da dupla materialidade, entendendo que ele afeta também a transição verde sustentável, mas ele injeta liquidez no mercado, garantindo que tenha liquidez para investimentos verdes e retira de liquidez do mercado para diminuir, né, para transicionar para longe dos ativos marrons. Né? O que isso significa? Ele pode fazer isso de uma série de formas, ele pode fazer isso com os famosos swaps de títulos marrons por títulos verdes, ele pode fazer isso com regulação, ele pode fazer isso com controle de capital, ele pode fazer isso colocando regulação dizendo que cada forma de depósito em uma instituição financeira está atrelada a algum tipo de investimento verde. Isso daí não é nada novo, né? O Brasil tem uma parte da poupança que a gente coloca lá no banco, hoje não, mas há um tempo atrás colocava, uma parte dos depósitos em poupança do sistema financeiro, ele tem que necessariamente ir para financiamento imobiliário, né, uma parte de alguns depósitos do sistema financeiro e alguns títulos tem que ir para financiamento do agropecuário, seria o mesmo tipo de política regulatória, fazendo com que aí as instituições financeiras tenham que investir no verde, assim, injetar liquidez verde, desde que, claro, esse planejamento verde esteja dentro daquele planejamento que o Estado fez, que é o necessário para a transição verde sustentável. E ele asfixia os ativos marrons, os ativos intensivos em carbonos, colocando, por exemplo, requerimentos de capitais altos para esses ativos, né, colocando condicionalidades para a injeção de liquidez verde, né, um green quantitative easing, enfim, tem uma série de políticas monetárias e regulatórias que a gente lista lá no nosso livro, mas que precisam ser melhor desenvolvidas, né, que se alguém quiser pesquisar, fala a gente, que o Banco Central pode fazer para induzir esse mercado. Então, assim, a nova síntese dessa arquitetura, muito se fala, né, da nova arquitetura financeira internacional, a COP do ano passado foi a centralidade da COP, foi a necessidade de uma nova arquitetura financeira. O Brasil, quando estava na presidência do G20, também trouxe vários relatórios e grupos de pesquisa sobre uma nova arquitetura financeira, né? Mas muitas das soluções que foram trazidas até então são pequenas alterações da atual arquitetura financeira, que é extremamente financiarizada e dependente do capital volátil. O que a gente está argumentando aqui? Uma nova arquitetura financeira internacional, ela depende desse processo de coordenação do Estado, é uma coordenação nacional, mas também é uma cooperação internacional por meio dos acordos multilaterais, né? O alocador estratégico, que são os bancos de desenvolvimento, que vão criar mercados. Eu gosto muito de uma frase da Mazzucato, que ela fala que o Estado não respondeu a uma falha de mercado quando a internet surgiu, né? O Estado criou um novo mercado e, com isso, criou toda uma nova necessidade quando ele trouxe a internet. Então, o Banco de Desenvolvimento, né, dentro, como parte desse processo de planejamento, ele é o alocador desse processo, é um centro de inteligência, e o Banco Central é o que garante, é o motor da liquidez, né, desse sistema novo,
Os bancos de desenvolvimento têm algumas características que eles precisam ser multiníveis, né? A cooperação internacional, bancos multilaterais atuando, trazendo dinheiro internacional para os bancos de desenvolvimento e atuando com os bancos regionais, os bancos centrais atuando para dentro do mercado interno e em parceria com os demais bancos centrais internacionais, ali fazendo swaps para melhorar a hierarquia de moedas e minimizar, né, a subordinação financeira dos países da periferia, dos países do sul. Basicamente, essa nova arquitetura financeira, né, esse novo espaço de economia política monetária, ela vai, então, tem como objetivo navegar essa destruição criativa que a transição verde sustentável traz, né? É uma realocação produtiva, é uma ancoragem da estabilidade e é uma gestão dos ativos irrecuperáveis, né? A gente fala muito dos riscos físicos e dos riscos de transição, que a gente tem que fazer essa transição, tem que ponderar, né, a necessidade de realocar os setores da economia para que a gente não incorra numa crise social maior, mas também de transicionar para esse processo de produção verde. Isso vai gerar muitos ativos encalhados. Então, essa arquitetura financeira, ela faz toda essa gestão dos ativos encalhados e da realocação produtiva, ancorando a estabilidade, né, nessa nova convenção, nesse novo processo. Que acho que eu já falei, e a ideia é assim, é uma visão de futuro onde a gente faça essa transição verde sustentável, que não pode estar dissociada de forma alguma de uma minimização da heterogeneidade estrutural, redução das desigualdades regionais, setoriais, estruturais e sociais, em um processo de cooperação e coordenação internacional. Altamente utópico, a gente sabe disso, mas também sabe que a atual arquitetura financeira não vai resolver o problema, ela não é feita para isso, né? E esse é o nosso livro. Se tudo der certo, a gente vai conseguir publicar em português ainda e fazer uma publicação mais fácil. Carmen? Pois é, bom, achei a ótima apresentação, achei que dá bem a ideia do livro, porque é um convite a pensar uma alternativa, de fato, né? A questão do planejamento econômico é recuperar essa ideia, né? Mas não planejamento que é gestão de orçamento, mas um planejamento que é planejar o futuro, de fato. Por isso é que a gente tenta trabalhar essa ideia de convenção, e é uma convenção de desenvolvimento, e esse foi um pouco o desafio também da dissertação da Ana Clara, né, de trabalhar, porque a gente entende que é uma transformação produtiva substantiva que tem que acontecer para você caminhar para uma economia sustentável, né? Então, mas isso implica você realmente ousar pensar um modelo diferente do que a gente está habituado, que hoje é de soberania do mercado, né, por conta da neutralidade, né, da intervenção do Estado, e a gente acha que o Estado, o mercado, a base do pensamento pós-keynesiano, ele não tem essa capacidade, né, de coordenar ações coletivas. A gente está trabalhando com um problema que é coletivo, né? O meio ambiente é um problema coletivo, a gente se desabituou a alocar recursos, né, com essa visão, né? Todo nosso treinamento é para alocação via mercado. Então, o livro ele trafega nessas ideias, né? Então, a gente espera aí reações. Então, obrigada. Mas foi ótimo, Fernanda, adorei. Gente, obrigada pelas apresentações, Carmen e Fê.